Hoje eu vou falar sobre 3 passos que você precisa tomar para se tornar uma autoridade ou uma referência no mundo da maquiagem. O primeiro passo, um dos mais importantes que a gente tem, ele é um dos passos não verbais, que é a postura. Postura física, postura verbal. Então, não ficar com o ombro muito baixo, não falar para dentro, ter confiança na hora de falar, evitar falar eu acho isso, eu acho que esse produto é bom. Evite falar eu acho, tá? Assim como evite também dizer eu ajudo, tá? São duas coisas que não passam uma postura de liderança, uma postura de autoridade, para que a cliente ela se sinta com vontade de fechar um serviço com você. O que acontece? A cliente, antes mesmo dela te ouvir, ela vai te ver no seu perfil. Então, ela vai ver a sua foto de perfil, ela vai ver os seus stories, ela vai ver os seus destaques. Tudo isso precisa colaborar para que ela te enxergue como uma autoridade, que ela fique morrendo de vontade de fechar o serviço com você. Para isso, você precisa manter essa postura em todos os aspectos do seu perfil, tá? Desde a foto de perfil até como você conversa com elas nos stories. Nos stories, normalmente, a gente tem ali um público que é mais íntimo, porque é um público que te acompanha de pertinho, é um público que está mais engajado, com mais vontade de fechar algum tipo de serviço com você. Por isso, você tem que dar muita atenção a como você fala lá nos stories, principalmente quando você está falando sobre algum assunto técnico, tá? Fale de forma que uma cliente final entenda, mas que ela veja a autoridade em você, tá? Não adianta usar termos técnicos demais, tá? Coisas muito técnicas, coisas demais, termos muito específicos, que as clientes em geral não vão entender, tá? Falar de um jeito como uma criança entendesse aquilo, tá? Então, como que você fala com uma criança? Da maneira mais simples possível. Fale assim com a sua cliente também, tá? Nem todo mundo sabe o que é primer. E não é obrigação de uma cliente final entender e saber o que é um primer. Isso é obrigação de um maquiador, é o termo técnico do maquiador. Então, fale de uma maneira simples, para que a sua cliente entenda a mensagem que você quer passar. Isso também é uma postura de autoridade, tá? A autoridade, ela vai pensar no seu público final. A segunda forma de mostrar autoridade, mostrar sua postura aí, é a sua imagem, tá? Uma imagem bem trabalhada, ela transmite autoridade e postura por si só, tá? Pela imagem, às vezes você entra no perfil de uma pessoa e você fala, nossa, ela é muito boa no que ela faz. Por quê? Porque a imagem dela, trabalhada com a postura, transmitem isso de uma maneira simples que a pessoa entre e diga, eu quero fazer um serviço com ela, tá? O que transmite na imagem algo que transmite autoridade, tá? A gente tem que tomar cuidado com coisas como, por exemplo, às vezes você aparece nos stories, você tá lá arrumando a sua casa, então seu cabelo tá bagunçado, a sua roupa tá manchada de cândida, você às vezes tá suada. Por quê? Porque isso tira um pouco da sua autoridade. A gente entende que muita gente fala pra aparecer nos stories de uma maneira mais natural. Mas a gente precisa manter a nossa autoridade se a gente quiser ser uma referência dentro do Instagram, tá? Então, como que a gente vai criar essa referência? A gente vai tomar cuidado com aquilo que a gente expõe da nossa vida nos stories, tá? E de que forma você aparece nos stories. Se você quer transmitir beleza, você tem que passar beleza para sua cliente, tá? Quem trabalha com beleza precisa passar beleza. E não, a gente não tá falando aqui de aparecer cheia de glitter 5 horas da manhã todos os dias nos stories, tá? Mas é interessante que você faça algo por você e mostre para sua cliente que você faz aquilo para você e por ela também. Você não vai atender a pessoa do mesmo jeito como você faz uma faxina em casa. Por que é que você vai aparecer nos stories do mesmo jeito como você faz uma faxina em casa, sendo que aquelas pessoas que te assistem são suas possíveis clientes? Então, sempre encare as pessoas que estão te assistindo como possíveis clientes. Evite fazer coisas que diminuam a confiança dela em você para aquele serviço, tá? Terceiro e último ponto, que é o ponto mais interessante, porque aqui a gente vai colocar a nossa voz agora. Os primeiros 2 pontos são pontos até não verbais, a pessoa ela entra no seu perfil, ela já vê isso,
Mas o último é onde a gente vai pôr a nossa voz, que são conteúdos estratégicos, tá? E aqui a gente está falando de conteúdo estratégico para stories, para feed, para destaques, para IGTV, para ao vivo, o que você quiser. Como que a gente vai postar conteúdo estratégico de referência? Quem é referência dá a sua opinião sobre os assuntos. E aqui a gente está falando de dar a opinião sobre assuntos dentro da maquiagem. Podem ser assuntos técnicos, como podem ser assuntos, por exemplo, uma resenha de um produto que você gostou, ou uma resenha de um produto que você não gostou e deixou de usar. Coisas que fazem a cliente entender que você sabe do que você fala. Então, por exemplo, uma forma de você gerar esse tipo de conteúdo é fazer um tutorial de antes e depois. Cobertura de mancha, cobertura de olheira, como aplicar blush de forma a fazer um efeito lifting no rosto. Tudo isso é conteúdo técnico de autoridade. Você está mostrando que você sabe fazer aquilo. Um outro tipo de conteúdo bem interessante são conteúdos ao vivo. Porque a pessoa ela vai ver que você sabe trabalhar ali, ao vivo. Sem edição, sem corte, sem qualquer tipo de alteração que possa acontecer depois. O ao vivo transmite excesso de autoridade. É o suprassumo da confiança do cliente em você. Mas trabalhe esses ao vivos mostrando algo que seja específico para sua cliente ideal. Faça todo dia uma rotina de beleza nos seus stories com a sua cliente. Todo mundo faz post dizendo que precisa hidratar a pele. Por que não cria você uma rotina com as suas seguidoras e clientes sobre hidratação de pele? Faz uma rotina de skincare nos stories. Mantenha esse padrão de beleza. Faça. Viva aquilo que você diz que deve ser feito, tá? Isso é passar uma imagem que transmite confiança. Por quê? Porque a pessoa ela vai olhar e ela vai ver que você vive aquilo. Você precisa viver aquilo que você ensina, aquilo que você pratica, tá? Não adianta só postar lá nos seus stories ou no seu feed. Tem que hidratar a pele todo dia. Se você mesma não hidrata, crie essa rotina de confiança com as suas clientes. Tenha isso como um padrão de beleza para você. Entendeu? Beleza não é necessariamente aparência física. Pode ser ideias, posicionamento. Pense. Existem outras maquiadoras que fizeram exatamente esse mesmo conteúdo, que se a minha cliente entrasse no perfil das três, ela não saberia distinguir de quem é cada conteúdo? Se você disser sim, é porque o seu conteúdo é seco. E conteúdo seco é aquele que a gente digita lá no Google, digita no YouTube e acha um tutorial e satisfaz a nossa necessidade. O que é um conteúdo de referência? Hidrate a sua pele todo dia, isso é um conteúdo seco. Melhor hidratante que eu conheço para peles oleosas. Esse é um conteúdo de referência. Você vai dar a sua opinião a respeito daquele produto e as pessoas que gostam de ouvir você, gostam da sua opinião, elas vão ouvir e levar a sério aquilo que você transmite para elas. Então, evite fazer o conteúdo seco, o conteúdo todo mundo faz. Direcione esse conteúdo. Qual é o seu nicho? Qual é o seu nicho de atendimento dentro da maquiagem? Você dá aula de automaquiagem? Faça conteúdo sobre esse tipo de conteúdo. Seja uma referência. O que a sua cliente te pergunta lá no seu direct? O que ela manda no inbox para você? Que dúvidas ela tem e ela gosta de tirar com você? Transforme isso em post. É uma dúvida da sua audiência? Coloque isso em post. Coloque a sua opinião, tá? Evite fazer conteúdo seco, sem opinião, tá? Conteúdo de opinião. Eu gosto desse produto porque XYZ. Eu não gosto de tal produto porque XYZ. E desses três, você está no caminho para se tornar uma maquiadora referência. Mas, para auxiliar você nesse caminho, eu produzi um guia completo para maquiadoras se tornarem autoridade. Ele chama o Guia Maquiadora de Valor. E ele tá disponível no link que eu vou colocar aqui para vocês nos destaques, tá? Esse link vai te levar direto para o carrinho para que você faça a compra desse guia completo. Dentro desse guia, vocês vão ter acesso
além das aulas gravadas, alguns bônus que eu estou disponibilizando, como estilo que demonstra autoridade, técnicas de visagismo para passar mais autoridade para seus clientes na sua imagem. Tem uma live inteirinha sobre autoridade gravada para vocês, que está só disponível para quem é aluna do guia. Além disso, lá no nosso grupo de networking no Telegram, eu coloco algumas atividades e eu faço análise dessa atividade com vocês, para que vocês possam aumentar a autoridade de vocês em pouco tempo, ter clientes que confiam no trabalho de vocês e, o melhor, indicam vocês. Então, não perca tempo, acesse o guia, vou colocar o link aqui embaixo. E se você quer receber mais coisas sobre marketing para maquiadoras, eu vou deixar também o meu Instagram para que você me siga lá.